Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Inteligência Emocional, um livro escrito por Daniel Goleman, e hoje a gente vai falar sobre aprendizado e fluxo, um novo modelo para a educação. Daniel Goleman fala o seguinte: como o fluxo surge em zonas nas quais uma atividade desafia as pessoas a exercerem o máximo de suas capacidades, à medida que suas aptidões aumentam, é necessário maior esforço para entrar nele. Se a tarefa é simples demais, entedia. Se desafiadora demais, resulta mais em ansiedade que em fluxo. Pode-se dizer que o domínio num ofício ou aptidão é estimulado pela experiência do fluxo, que é a motivação para se aperfeiçoar cada vez mais em alguma coisa, seja tocar violino, dançar ou separar genes, é pelo menos em parte estar em fluxo quando a realizando. Na verdade, um estudo com 200 pintores, 18 anos depois que deixaram a escola, nesse estudo, Csikszentmihalyi constatou que foram aqueles que nos tempos de estudante saboreavam o puro prazer de pintar que se tornaram verdadeiramente artistas. Os que haviam sido motivados na escola de arte por fantasias de fama e fortuna, sua maioria afastaram-se da arte depois de formados. Csikszentmihalyi concluiu: os pintores devem querer pintar acima de tudo mais. Se o artista diante da tela se põe a imaginar por quanto vai vendê-la, ou o que os críticos vão pensar de sua obra, não conseguirá pintar. As realizações criativas dependem de uma imersão obstinada. Assim como o fluxo é um pré-requisito para a maestria num ofício, profissão ou arte, o mesmo se dá com a educação. Os alunos que entram em fluxo, quando estudam, saem-se melhor, independentemente da medida de seu potencial avaliado por testes de rendimento. Os alunos de uma escola especial de ciências em Chicago, todos entre os primeiros 5% num teste de competência em matemática, foram classificados por seus professores como de alto ou baixo desempenho. Depois observou-se a maneira como esses estudantes passavam seu tempo, cada um levando um bip, que os mandava, em horas aleatórias durante o dia, anotar o que estavam fazendo e qual o seu estado de espírito. Como era esperado, aqueles que tinham baixo desempenho passavam apenas cerca de 15 horas por semana estudando em casa, muito menos que as 27 horas por semana de trabalho de casa cumpridas por seus colegas de alto desempenho. Os de baixo desempenho passavam a maior parte do tempo em que não estavam estudando em atividades sociais ou com os amigos ou a família. Quando avaliados os seus estados de espírito, ocorreu uma constatação reveladora. Tanto os de alto quanto os de baixo desempenho passavam grande parte da semana entediando-se com atividades como ver TV, que não impunham desafios às suas capacidades. Este, afinal, é o destino dos adolescentes. Mas a diferença-chave estava em como experienciavam os estudos. Para os de alto desempenho, o estudo dava-lhes o desafio agradável e absorvente do fluxo em 40% das horas que passavam nele. Mas, para os de baixo desempenho, o estudo produzia fluxo apenas em 16% do tempo. Na maioria das vezes, produzia ansiedade com exigências que iam além de suas capacidades. Os de baixo desempenho encontravam prazer e fluxo nas atividades sociais, não no estudo. Em suma, os estudantes de desempenho à altura e além de seu potencial acadêmico são, na maioria das vezes, atraídos para o estudo, porque isso os põe em fluxo. Infelizmente, os de baixa realização, porque não aprimoram as aptidões que os colocariam em fluxo, são privados do prazer do estudo e correm o risco de limitar o nível de tarefas intelectuais que lhes serão agradáveis no futuro. Howard Gardner, psicólogo de Harvard, que criou a teoria de inteligências múltiplas, vê o fluxo e os estados positivos que o caracterizam como parte da maneira mais saudável de ensinar às crianças, mobilizando-as em vez de utilizar ameaças ou promessas de recompensa. Devemos usar os estados positivos das crianças e atraí-las ao aprendizado nas áreas onde elas possam desenvolver aptidões, disse-me Gardner.
O fluxo é um estado interior que significa que uma criança está empenhada na tarefa certa. Temos de descobrir alguma coisa que gostamos e nos apegar a ela. É quando as crianças se entediam na escola que brigam e pintam o 7. E quando são esmagadas por um desafio é que ficam ansiosas com o trabalho escolar. Mas aprendemos mais quando temos alguma coisa que nos interessa e nos dá prazer quando nos empenhamos nela. A estratégia usada em muitas das escolas que estão pondo em prática o modelo de múltiplas inteligências de Gardner gira em torno da identificação do perfil de aptidões naturais das crianças e do aproveitamento dos seus pontos fortes, além da tentativa de dar suporte no que elas são fracas. Uma criança naturalmente talentosa em música, por exemplo, entrará com mais facilidade em fluxo nessa atividade do que naquelas para as quais está menos capacitada. O conhecimento do perfil de uma criança ajuda o professor a aprimorar a forma de apresentar-lhe um conteúdo e dar aulas no nível do mediano ao mais avançado, que mais possa lhe proporcionar um desafio ideal. Fazer isso torna o aprendizado mais agradável, não apavorante nem chato. A esperança é que, quando as crianças adquirirem fluxo no aprendizado, se sintam encorajadas a enfrentar desafios em novas áreas, diz Gardner, acrescentando que a experiência sugere ser assim. Em termos mais gerais, o fluxo sugere que a conquista de maestria em qualquer ofício ou conjunto de conhecimentos deve se dar, idealmente, de uma maneira natural, à medida que a criança é encaminhada para as áreas que a atraem espontaneamente, que, em essência, ela adora. Essa paixão inicial pode ser a semente para maiores níveis de conquista, à medida que a criança venha a compreender que seguir nessa atividade, seja dança, matemática ou música, é uma fonte do prazer, do fluxo. E como isso exige forçar os limites de nossa capacidade de manter o fluxo, torna-se um motivador básico para nos tornarmos cada vez melhores. A criança desta forma fica feliz. Isso, claro, é um modelo mais positivo de aprendizado e educação do que a maioria de nós encontrou na escola. Quem não se lembra daquele tempo, pelo menos em parte, como intermináveis e pavorosas horas de tédio, pontuadas por momentos de alta ansiedade. Buscar o fluxo através do aprendizado é uma maneira mais humana, natural e muito provavelmente mais eficaz de arregimentar as emoções a serviço da educação. Isso revela o sentido mais geral em que canalizar emoções para um fim produtivo é uma aptidão mestra. Seja no controle de impulsos e adiantamento da satisfação, no controle de nossos estados de espírito para que facilitem, em vez de impedir, o pensamento, motivando-nos a persistir e tentar de novo, apesar dos reveses, seja na descoberta de formas para entrar em fluxo e com isso atuar com mais eficiência. Tudo indica o poder da emoção na orientação do esforço eficaz. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.